Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Para isso, vamos entender primeiramente o que são pontos colineares, que é a mesma coisa que pontos alinhados, certo? Bom, os pontos colineares ou alinhados são aqueles que pertencem a uma mesma reta. Então aqui no caso eu coloquei 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto A tem uma coordenada x1, y1. O B também, a gente vai colocar como x2 e y2. E por último, o ponto C tem uma coordenada x3 e y3. Lembrando que pode ser qualquer número, positivo, negativo aí. Qualquer número real aí. Para eles estarem alinhados, para eles serem colineares, eu tenho que conseguir traçar uma reta que passa por eles, que a gente chama aqui de reta R, certo? Agora a gente vai ver como a gente faz para verificar se 3 pontos estão alinhados. Bom, é o seguinte, pessoal. 3 pontos, eu coloquei lá novamente o A, o B e o C, com as coordenadas respectivas. Eles estão alinhados se a hora que eu calcular o determinante, ele for igual a zero. Nossa, professor, mas como que eu monto esse determinante? Bom, vou montar ele com vocês. Já estava aqui pronto, mas eu vou montar ele com vocês. Seguinte, eu vou calcular o meu determinante, certo? Então eu vou colocar as coordenadas do ponto. Primeiro as coordenadas de x e depois as de y, certo? Então, do ponto A, x1 do ponto B, x2 do ponto C, x3. Do ponto A é a coordenada de y, y1, y2 e y3. Só que para eu calcular o determinante, a minha matriz tem que ser quadrada, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu preencho com o número 1. E aí, pessoal, eu tenho minha matriz para calcular o determinante. Para eles estarem alinhados, ela tem que ser igual a zero, o valor desse determinante, certo? E aí, quem não lembra assim como calcula o determinante, nós temos outras videoaulas aí que eu expliquei exclusivamente sobre determinante. A gente vai praticar um pouquinho aí dessa matéria que a gente viu agora. Bom, o primeiro exercício fala o seguinte, verifique se os pontos estão alinhados. Bom, o que eu vou fazer? No exercício A, eu vou montar para vocês. E aí vocês deem uma pausa no vídeo e tentem fazer. Então, só colocar as coordenadas. Coordenadas do A, coordenadas do B, coordenadas do C. E a gente completa com o 1 aqui. E aí eu vou calcular o meu determinante aqui, certo? Lembrando que, para quem não recorda como calcula o determinante, a gente fazer o pontilhado aqui, copia as duas primeiras linhas, primeira coluna, traça retas pro lado direito positivo, vai ser positivo pro lado esquerdo a multiplicação negativa. E a gente vai ter outras videoaulas aí em anteriores que vai falar melhor sobre determinante. Então calculem aí e a gente já retoma. Retomando aqui os cálculos, pessoal. Então, na diagonal para a minha direita eu tive resultado 0, 8, menos 15. Para a esquerda eu tive menos 4, menos 0, Era menos 6 com menos, deu mais 6. Resultado final do meu determinante deu menos 5. Portanto, eles estão alinhados? Não. Então, não estão alinhados. A gente vai fazer a mesma coisa para o B, tá? Então, deem uma pausa aí no vídeo que a gente já volta com a resolução pronta aí dela. Aí, pessoal, retomando aqui, Então, para minha diagonal direita, que eu coloquei nesse verdinho aí, nesse meio amarelo, a gente vai manter o sinal, em cinza a gente inverte. Agora eu vou somar os negativos. Eu vou chegar menos 48. E quando eu somar os meus positivos, também cheguei em mais 48. Ou seja, o resultado aqui deu 0. Portanto, estão alinhados.
O nosso próximo exercício ele vai falar o seguinte: determine o valor de A de modo que os pontos P, Q e R, com as suas respectivas coordenadas aí, sejam colineares. Ou seja, para que eles sejam colineares, o meu determinante tem que dar o quê? Tem que dar zero, certo? Então, a gente vai montar a nossa matriz. Completa com 1. E quando eu calcular esse determinante aqui, ele tem que ser igual a zero. Vamos lá, pessoal, calcular o determinante aqui. Então, ó, nessa primeira diagonal aqui laranja, a gente vai ter menos 5, ok? Só que lembrando que da nossa esquerda a gente inverte o sinal, então fica mais 5. Aqui eu vou ter 3A, só que inverte o sinal, fica menos 3A. Aqui eu vou ter 44, só que inverte o sinal, fica menos 44. Agora, para a minha direita, eu vou manter o sinal, certo? Vai ficar o mesmo sinal. Então, quanto que vai ter aqui? Aqui eu vou ter 5A. Então, mais 5A. Aqui eu vou ter menos 4. Mantém o sinal menos 4. E aqui eu vou ter 33, né? Então, mais 33. Lembrando que para eles serem colineares, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, isso daqui tem que ser igual a zero. Vou juntar agora os números, as letras aí, juntando aqui, ó. Eu vou ter 2A positivo. Quando eu juntar aqui os números, eu vou ter menos 10. Isso daqui tem que ser igual a zero. Ou seja, né, pessoal? Resolvendo aqui, letra de um lado, número do outro, eu vou chegar 2A igual a 10. Então, A tem que ser igual a 5. Portanto, né, pessoal? O valor de A para que eles sejam colineares é que A seja igual a 5, certo? O nosso próximo exercício, pessoal, ele fala o seguinte, ó, determine os valores de P de modo que os pontos M, N e Q sejam vértices de um triângulo. Nossa, mas por que esse exercício está aqui nessa parte de colineares? Pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte, para eu desenhar um triângulo, os pontos não podem ser colineares, certo? Porque, ó, triângulo, não tem como eu fazer uma reta que englobe aqui, ó, esses três vértices, certo? Então, eles não podem ser colineares, certo? Então, lembrando aqui, retomando, qual é a regra? Para eles serem colineares, para eles estarem alinhados, o determinante tem que ser igual a zero. Logo, né, pessoal, retomando lá para o nosso exercício, para eles formarem um triângulo e não serem colineares, o determinante tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, a gente vai pegar e vai montar a nossa matrizinha aqui, ó. P menos 1, menos 1 e P, 4 e menos 2. Completei com o 1. Vou copiar novamente aqui as duas primeiras colunas. E aí agora, pessoal, a gente vai calcular o determinante. E aí a gente tem que fazer ele ser o quê? Diferente de zero. Então deem uma pausa aí no vídeo. Uma dica, a gente vai ficar em uma equação de segundo grau, tá? Resolvam normal, a gente vai achar aí as condições para que se forme um triângulo. A gente já retoma com a resposta aí, tá? Aí, pessoal, calculando o determinante, né? Da nossa esquerda aqui, ó. Eu vou ter 4, como inverte sinal vai ficar menos 4. Vou ter menos 2P, só que inverte sinal fica mais 2P. Que eu vou ter mais 1, vai ficar menos 1. E para minha direita eu vou fazer as mesmas multiplicações. P vezes P, P ao quadrado positivo. Aqui eu vou ter menos 4. E aqui no último eu vou ter mais 2. Opa, não é mais 2, não, é menos 2, certo?
Então aqui embaixo não vai dar menos 3. Quando eu somar, vai me dar menos 7. Isso daqui, né, pessoal, tem que ser diferente de 0, certo? E a gente vai calcular a Bhaskara. Pessoal, nesse exercício, quando você calcular em Bhaskara, vocês vão chegar que o meu delta, vou colocar aqui no cantinho para vocês verem. O delta ele vai dar 32, tá? O meu delta aqui, quando eu calcular, ele vai dar 32. Aí quando você calcular o meu x1, ele vai ficar 2 mais raiz de 32 sobre 2. E o meu x2 vai ficar 2 menos raiz de 32 sobre 2. E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai fatorar aí o 32 para a gente conseguir ver o que dá para tirar da raiz. Então, 32 dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, aqui, ó, eu vou ter... Como ficou a minha fatoração? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Quando eu jogar dentro da raiz, né? Aqui, ó. Raiz de 32 vai ficar 2 ao quadrado e 2. Quem que vai sair da raiz? Esses dois, né? Fica 2 vezes 2 vezes raiz de 2. Que é aqui, né? Exatamente. Eu vou chegar aqui a raiz de 32, eu posso escrever como 4 raiz de 2. Vamos substituir aqui, ó. Então, eu vou ter que o meu x1 é igual a 2 mais 4 raiz de 2 dividido por 2. Meu x2 é 2 menos 4 raiz de 2 dividido por 2. Simplificando aqui, pessoal, os dois, né? Vai ficar 1 mais 2 raiz de 2, que vai ficar 1 menos 2 raiz de 2. Pessoal, professor, meu resultado, então, é esse daqui que a gente fez para o valor de P aí? Não, ele não tem que ser igual, porque lembra que a ideia que a gente tinha inicial era que tinha que ser diferente de 0? Então, para ser diferente de 0, como vai ficar a minha resposta final aqui? Vamos montar ela aqui. Então, aqui, vamos escrever. Para formar um triângulo temos, né, que duas condições. P diferente de 1 mais raiz de 2 e P diferente, ou, né, P diferente de 1 menos raiz de 2. Essa daqui, pessoal, é minha resolução final aqui. Vai ter alguns casos, pessoal, em que não vai dar coisa tão quebrada, que eu peguei um exemplo mais complexo para a gente relembrar um pouco da parte de como achar raiz de número não exato, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.